série de mensagens Brasil. E hoje nós vamos conversar sobre o tema o cristão e a intolerância religiosa. Para essa conversa, eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler a história de Jesus e a mulher samaritana, ou pelo menos um trecho dessa história. Evangelho de João, capítulo 4. A partir do verso 1. Mantenha sua Bíblia aberta, confira tudo que vai ser dito aqui. Deixe a palavra de Deus falar ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Até aí. Sem sombra de dúvidas, intolerância religiosa é um tema teológico e um tema social que deve ser discutido, conversado, refletido na Igreja de Jesus. E para minha tristeza, e eu preciso reconhecer isso publicamente, a igreja evangélica, e quando eu falo igreja evangélica, eu estou falando de várias denominações cristãs, infelizmente, tem crescido no índice de intolerância religiosa. Para você ter uma ideia, meses atrás, uma adolescente de mais ou menos 13 ou 15 anos, estava saindo de um encontro da religião candomblé, e ela estava a caráter da religião. Na rua, de repente ela começa a receber pedradas. Alguns jovens estavam jogando pedras sobre esta moça. Jovens cristãos evangélicos. Dizendo exatamente que essa moça, na verdade, ela tinha um vínculo com o inferno. E por isso recebia as pedradas. Intolerância religiosa. Não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus. E o catolicismo? O catolicismo. Por quanto tempo, se é que ainda não existe esse tipo de confronto, igreja católica versus igreja evangélica? Onde está escrito na Bíblia que nós devemos competir com denominações religiosas? Onde? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Mas quando a gente não sabe quem a gente é, a gente precisa atingir o outro e menosprezar o outro, porque na verdade a gente só menospreza o outro quando a gente não sabe quem a gente é, e a gente tem medo do outro saber que a gente não sabe quem a gente é, e é por isso que a gente dá tiro, e é por isso que a gente vai para cima, e é por isso que a gente joga pedra. Quando a gente sabe quem a gente é, basta viver. Basta viver a vida de Jesus. E o testemunho de Cristo é algo automático, é algo perceptível, sem nenhum combate religioso. Intolerância religiosa é um assunto teológico e é um assunto também social. Meses atrás, você deve ter visto essa reportagem que passou no Fantástico. No Rio de Janeiro,
um traficante obriga uma senhora que também era de uma religião africana a desmontar e a quebrar todos os seus utensílios religiosos. E esse ato foi gravado, foi filmado, e o traficante usava o nome de Jesus para justificar a sua ação. Um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. Intolerância religiosa. As religiões africanas no Brasil, ou de denominação africana, são as mais atingidas com esse probleminha aí chamado intolerância religiosa. Outras religiões são atingidas com isso? São. Mas quando você vai pegar pesquisa, índice, as religiões de cunho africano, de origem africana, são as mais atingidas. E infelizmente, muitos ditos evangélicos são usados para menosprezar estes que têm uma religião diferente. Bom, isso não é de hoje. Isso não é mérito nosso. Intolerância religiosa é papo antigo. E você acabou de ler comigo uma história de intolerância religiosa. Judeus e samaritanos. Se você não sabe, vai descobrir hoje que entre os judeus e samaritanos havia um sentimento de ódio, de competição, um sentimento de raiva, de indignação. Só que, quem são os samaritanos? Porque talvez você diria assim, Jesus era judeu, então por isso que eles se achavam. Não tem nada a ver. Quem são os samaritanos? Os samaritanos também são judeus, só que são judeus misturados. Onde é que surgiu essa situação? Como é que isso começou? Depois você pode ler em casa, que é um texto grande, para a gente ganhar tempo aqui, eu não vou ler o texto, mas fica como para casa para vocês. No livro de 2 Reis, capítulo 17, você encontra a história da formação do povo samaritano. Como é que se deu isso? Você sabe que Israel foi governado, Israel como nação unificada, foi governada por 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, Israel, que era uma nação unificada, ela rachou, politicamente falando. E aí o que aconteceu? Israel se transformou em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul, Jerusalém, onde fica o templo de adoração, Judá, Jerusalém. Reino do Norte, Samaria. E aí, por conta desse governo dividido, o Império Assírio invadiu o Reino do Norte e dominou totalmente o Reino do Norte. E como que funcionava o esquema de controle do Império Assírio? Eles expulsavam todos da nação conquistada, levando para a Síria, e levavam pessoas da própria etnia para essa terra conquistada. Ou seja, pessoas que não eram judeus voltavam, ou melhor, iam para a terra conquistada. Se você ler atentamente, segundo o livro de Reis, capítulo 17, você vai descobrir que esse pessoal que tinha acabado de chegar em Samaria, esse pessoal da Síria, que tinha acabado de chegar em Samaria, começou a enfrentar alguns problemas com leões. Sim, leões estavam invadindo a cidade, estavam devorando algumas pessoas. E aí eles entenderam que isso estava acontecendo porque eles estavam em uma terra onde o Deus dessa terra era diferente do Deus da terra deles. O que eles fizeram? Eles fizeram um comunicado oficial para o rei da Síria dizendo: rei, estamos morrendo aqui, os leões estão nos comendo. E possivelmente deve ser uma punição do Deus aí de Israel. Faz alguma coisa, rei. O que o rei faz? Ele pega alguns sacerdotes que estavam presos e manda de volta para Samaria. E aí o que acontece, irmãos? É o que acontece em muitos lugares onde não existe uma predominância do evangelho. É uma coisa chamada sincretismo religioso. Em Samaria agora podia adorar a Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, podia adorar e
todos os outros deuses da Assíria, que eram vários. Tudo que significava adoração religiosa estava valendo na Samaria. Tudo. É o que nós chamamos de sincretismo religioso. E por conta disso, judeus se casou com assírio e vai aquela mistura, então eles não eram mais judeus puros, eram judeus contaminados. O Reino do Sul, assistindo isso, pensa assim: epa, esse pessoal aí de cima de Samaria, esse pessoal se contaminou, então esses samaritanos, esses oriundos de Samaria, não são mais bem-vindos, não pertencem a Deus. E essa briga então continuou por séculos. Vem Jesus no capítulo 4 de João, e diz o que no texto? É necessário passar por Samaria. Se você pegar um mapa bíblico, outro para casa para você que gosta de um pouquinho de geografia, eu acho que não é todo mundo, né? Mas eu entendo isso. Mas se você pegar um mapa bíblico e verificar onde é que fica Jerusalém, onde é que fica Galileia, é uma ponta e outra. E o caminho mais curto para chegar até Galileia era passando por Samaria. Mas um judeu puro jamais passaria por Samaria. Porque eles entendiam que pisar na terra de Samaria era se tornar impuro. Eles não dividiam os mesmos talheres, eles não sentavam nos mesmos lugares, eles não pisavam na mesma terra. O preconceito era absurdo. Aí no capítulo 4 de João, você leu comigo que era necessário passar por Samaria. Tem uma estratégia de Jesus aí, porque Jesus está querendo combater essa intolerância religiosa da sua época. Jesus está querendo restaurar Samaria, restaurar Israel como um todo, mas Jesus também está querendo trazer dignidade social. E onde há intolerância religiosa, não existe dignidade social. Não existe. Quando Jesus chega então em Sicar, que é uma cidade bem próxima de Samaria, ele se depara com uma mulher. E aí muitos já conhecem a história, tem aquele diálogo, enfim. Bom, o que eu quero dizer com isso é que nós estamos combatendo a intolerância religiosa desde os primórdios da civilização. Só que quanto mais o tempo passa, infelizmente, mais a gente vê essa prática da intolerância. E é isso que a gente tem que combater, como povo de Deus. Como povo de Deus. Uma outra informação importante. Se você continuar lendo o Evangelho de João, capítulo 4, você vai perceber que depois que essa mulher descobre que Jesus é o Messias, que também era aguardado pelos samaritanos, essa mulher corre para Samaria, convida um monte de gente, fala para um monte de gente que ela viu o Messias, que ela conheceu o Messias, e volta até o encontro de Jesus. E aí o texto vai dizer, ainda no capítulo 4 de João, o texto vai dizer que Jesus passou mais dias do que o esperado. O plano era passar 1 ou 2 dias, ele ficou mais. Porque as pessoas queriam saber mais de Jesus, queriam conhecer mais Jesus. Lembra da parábola do bom samaritano? Por que Jesus conta uma parábola para um mestre da lei, judeu puro? E nessa parábola ele mostra que o bom samaritano, ou samaritano, é o mocinho da história. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus está combatendo a intolerância religiosa da sua época. E nós, Brasil, 2018. Esse assunto é um assunto tão pertinente que em 2016 o tema do Enem, da redação do Enem, foi intolerância religiosa. Sabia disso? Ou seja, não é um tema assim que a gente tem que forçar a barra para discutir, não. Se você for pesquisar na internet sobre esse tema, vai aparecer bilhões de coisas. Uma história mais triste que a outra. E o que nós estamos fazendo? O que nós podemos fazer para diminuir esse índice de intolerância religiosa? A primeira coisa que eu queria deixar para os irmãos é: vamos amar como Jesus amou. Parece uma resposta óbvia, né?
mas não é óbvia diante do cenário de intolerância que nós vivemos. Se a gente vivesse mais o amor e discutisse menos o amor, a gente não teria tantos casos de intolerância religiosa. Fala-se muito de amor, mas a vivência desse amor é pequena. É pequena. Como foi bem representado aqui no teatro, nós usamos a Bíblia para nos defender. Pegamos textos sagrados, palavras do próprio Jesus, para defender muitas vezes a nossa intolerância. Às vezes temos medo de conversar com pessoas que não pensam como a gente. Isso é intolerância. Temos medo de conversar com pessoas que têm uma compreensão religiosa da vida diferente da nossa. Enquanto professor, tive o privilégio, a honra e a alegria de dar aulas para alunos que nunca tinham pisado numa igreja e que se denominavam até mesmo ateus. E por que foi uma honra? É porque eu tive a oportunidade de me conectar com esses meninos, com esses adolescentes do ensino médio, e mostrar para eles que o Evangelho de Jesus está acima de qualquer religião, inclusive do cristianismo. Inclusive do cristianismo. Nós somos a Igreja Batista Nova Vida, nós somos uma igreja evangélica, denominação evangélica, histórica porque nós somos batistas, mas a mensagem que nós pregamos aqui é a mensagem do Evangelho de Jesus, que está acima inclusive da nossa denominação. Está acima inclusive da nossa categoria religiosa socialmente reconhecida. E como foi bom me conectar com esses meninos. Como é bom até hoje, por exemplo, aconteceu essa semana, eu pude rever alguns ex-alunos. E aí foi um reencontro muito bonito. Alunos que ainda não estão, digamos assim, numa igreja evangélica. Mas assim que eu cheguei no ambiente onde eles estavam, me abraçaram, choraram comigo. E eu ainda brinquei com eles assim: rapaz, moça, vocês vão chorar aqui agora, hoje é dia de festa, a gente está aqui por conta da colega de vocês, que está quase casando aí, nesse chá de panela e tal. Vocês vão chorar? Não, pastor, é porque eu estou lembrando aqui das mensagens. Estou lembrando das conversas. Estou lembrando das suas orações. Olha só, a boa semente plantada no coração. Então, quando a gente ama, vive o amor e discute menos o amor, a gente combate a intolerância religiosa. A gente vence esse mal aí. Então, a primeira orientação: vamos amar mais, ou melhor, vamos viver esse amor mais e vamos discutir menos. Os irmãos sabem, os irmãos que já estão aqui na Nova Vida sabem que eu gosto muito de estudar, eu sou meio nerd, né? Gosto de discutir temas polêmicos da teologia, da Bíblia, mas tem momento específico para isso. Discussão teológica não me faz ter uma vida extraordinária na terça-feira. É a vivência do amor de Deus que me faz ter uma vida extraordinária na terça-feira. Está vendo a diferença? Então tem o seu lugar a nossa discussão. Por exemplo, eu prezo muito pelo estudo da Bíblia aqui na Nova Vida. Nós temos a escola bíblica, não abro mão disso. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, estamos aqui para os interessados que querem estudar. Eu espero ver uma igreja cheia na escola bíblica, estudando cada vez mais a palavra. Tem um momento para isso. Mas o que vai impactar a vida das pessoas é a vida que você tem. Vai impactar positivamente ou negativamente. Então a primeira coisa que eu queria orientar os irmãos e aconselhar os irmãos para vencer a intolerância religiosa: vamos viver o amor. Vamos parar de discutir o amor. Vamos viver. Vamos viver. Uma outra aplicação que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui: seja dialogal. Ou seja, converse mais com os diferentes. Você deve lembrar da história do apóstolo Paulo quando chega em Atenas. Outro para casa, leia Atos 17.
O apóstolo Paulo chega em Atenas e ele descobre que em Atenas havia vários deuses, vários altares para vários deuses. E ao invés de ele chegar e chutar todos eles, o apóstolo Paulo decidiu dialogar. E viu que naquela lista enorme de Deus havia um chamado ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo teve uma sacada ninja. Ninja para o nosso tempo. Naquela época não existia ninjas. Só samurai, tá bom? Então naquela época, então, o apóstolo Paulo tem essa sacada e fala assim: ei pessoal, esse Deus desconhecido, se é desconhecido para vocês, eu tenho uma boa notícia, eu conheço. Todo mundo, sério? Como assim? Pronto, conseguiu a atenção. E aí ao invés de ficar discutindo os outros deuses, Paulo se preocupou em apresentar o Evangelho de Cristo. Extraordinário. Para mim, é uma das estratégias de evangelismo mais poderosa que existe na Bíblia. Eu sei que existem várias estratégias, mas para mim esta, quando a gente dialoga com os diferentes, é a melhor estratégia. Melhor estratégia. Eu confesso para os irmãos que no início do meu ministério pastoral, hoje, esse ano eu completei 10 anos de ministério, mas no início da minha caminhada pastoral, eu evitava dizer que eu era pastor. Porque eu já passei por alguns constrangimentos, por me apresentar como pastor. Constrangimento, por exemplo, para uma loja aceitar um crediário na minha conta, no meu nome. Já passei pelo constrangimento da pessoa assim, tipo, me evitar, porque esperava um comportamento fundamentalista da minha parte em determinados temas. Já passei pelo constrangimento de não ser convidado para algumas atividades. Então, por conta disso, eu me esquivei e falava, não, sou só professor, pronto. Mas hoje, de um tempinho para cá, eu decidi, então, assumir isso com mais veemência. E não para brigar. Aliás, eu fujo de briga religiosa, porque não leva a nada. Mas só para ter a oportunidade para dizer para a pessoa, olha, eu sou pastor convicto. E procuro viver esse evangelho que eu falo, que eu ensino. Eu me esforço todos os dias para viver esse evangelho. E olha, o evangelho que eu procuro viver é um evangelho que me permite dialogar com você que pensa diferente de mim. Irmãos, isso é extraordinário. Acontece com frequência de alguém que não tem nenhum vínculo com a igreja evangélica, nem católica, às vezes até ateu, em um momento de tensão, pede oração. E eu fico pensando assim, puxa, um ateu está pedindo oração? Como assim? Acontece, sabe por quê? Porque tem uma hora que a angústia humana toma conta da gente, que aí a gente tem que apelar até mesmo para aquilo que a gente não acredita. Irmãos, isso está em Eclesiastes, quando o sábio Salomão diz que Deus colocou essa essência de Deus dentro da gente. É por isso que a gente cresce perguntando, de onde que a gente veio? Para onde que a gente vai? Todo mundo tem essa interrogação no coração e na alma. Todo mundo tem. Então, por mais ateu que seja, chega uma hora que a vida dá uma pancada tão forte que a pessoa estremece e, se existe um Deus aí, eu vou pedir ajuda. Ô Adrian, ore por mim. Acontece muito. E eu fico tão feliz. E aí eu tenho a oportunidade, sabe para quê? Para chegar para esse que pediu oração e falar assim, ei, tá tudo bem? Sobre aquele pedido que você fez, como é que tá? E aí começa um relacionamento, uma caminhada, um discipulado indireto. É assim. Irmãos, é maravilhoso. Eu tenho esse ano, como eu estou hoje, esse ano fora da escola, no sentido de não dar mais aula, eu tenho recebido mensagens de alunos. Pastor, o senhor lembra de mim? Sou fulano de tal. E aí quando eu olho assim, falei, esse fulano de tal não tem nenhum vínculo com a igreja, ele nem é cristão. Pastor, olha, minha tia está doente. Ore por mim, ore por ela. E aí eu tenho a oportunidade de perguntar como é que está o coração dele. Extraordinário, irmãos. Então, o segundo conselho que eu dou é: seja dialogal para vencer esse mal da intolerância religiosa. Não tenha medo de conversar com quem não pensa igual a você. Não tenha medo.
Não tenha medo. Você já conversou com um satanista? Uma conversa muito interessante. Você sabia que os satanistas têm a Bíblia deles? Você sabia que eles têm os 10 mandamentos de Satanás? É muito interessante para você conversar, para você conhecer. A gente não precisa ter medo. A Bíblia diz que o perfeito amor expulsa todo medo. Olha o primeiro conselho. Olha o primeiro conselho aí. Quando a gente vive o amor, a gente vai ter medo do quê? Não precisamos ter medo. E eu vejo às vezes alguns pais plantando seus medos nos filhos. Como foi bem representado no teatro também. Ao invés de ensinar as crianças, os adolescentes a dialogarem, a desenvolver e a construir sua própria convicção de fé em Cristo, não. Entra no campo do religioso do fight e fica lá competindo com os argumentos religiosos. Isso não é evangelho. Evangelho é vida. É vida. Um terceiro conselho para a gente combater esse mal da intolerância religiosa. Nós devemos ser conhecidos, nós devemos ser lembrados como homens e mulheres que lutam contra isso. Esse é o terceiro conselho. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, ó, esse fulaninho aí, essa fulaninha aí, luta contra a intolerância religiosa. E vamos ver isso na Bíblia, vamos lá. Lucas 6, 27 e 28. Olha só que interessante. Lucas 6, 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 6, 27 e 28. Mas eu digo a vocês que estão ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que o amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Palavras de Jesus. Se Jesus está dizendo para a gente amar os inimigos, quanto mais amar aqueles que não pensam como a gente, né, irmãos? Jesus é totalmente contra qualquer discurso de ódio. Preste atenção nisso. E por favor, eu não estou sugerindo aqui de a gente passar a mão na cabeça da maldade ou do maldoso. Não é isso que Jesus ensina não, porque Jesus também é justiça. Mas a justiça de Jesus passa pelo amor e não pelo ódio. É diferente. É diferente. Então, para combater essa intolerância, precisamos amar, precisamos dialogar e precisamos ser reconhecidos pelo nosso ciclo de convivência como pessoas que não toleram a intolerância religiosa. Isso é muito importante. Muito importante. Devemos nadar contra essa maré do ódio que existe no nosso país. Tem pessoas que têm medo de expressar as suas opiniões porque podem ser violentadas por algum motivo. Que vergonha, num país chamado democrático, onde a gente deveria lidar com as diferenças. Se nós somos o povo de Deus, o povo do amor, nós temos que ser especialistas em lidar com as diferenças, irmãos. Especialistas. Tipo PhD, assim, em diferenças. Deveríamos ser. Deveríamos ser. Um parente meu trabalha ainda na P&G, Procter & Gamble. E há uns belos anos atrás foi dito que os donos da P&G eram vinculados ao satanismo. Que os produtos da P&G, que com certeza você usa algum, eram dedicados a Satanás. Eu lembro que esse parente recebeu vários e-mails, várias mensagens no celular, perguntando, que história é essa? Você trabalha nessa empresa ainda e tal, e esses produtos tem que queimar tudo e tal, e tal, e tal. Ao ponto dos donos da P&G, que é uma multinacional, irmãos. Então os caras viajando o mundo, fazendo negócio e tal. Um dia pousou aqui no Brasil e reuniu toda a fábrica e deu uma palavra sobre intolerância religiosa. Impressionante. Empresários, negócios, ele parou a agenda dele para falar sobre intolerância religiosa.
e que não havia nenhum dinheiro da empresa destinado ao satanismo. Mas a questão não é essa. Eu estou dando esse exemplo por quê? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa assim, olha, se foi dedicado ao satanismo essa capa do tablet que eu estou usando aqui, e eu estou usando essa capa há muito tempo, aí um dia alguém chega para mim, olha, eu estou identificando que essa capa tem uma origem lá da fábrica que é vinculada ao satanismo. Aí eu vou dizer, que bom, né? Caiu na mão certa, então. Caiu na mão certa. Por que caiu na mão certa? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem vive em mim. E Cristo vive em mim, aleluia. E porque vive em mim, pode se levantar o que for do mundo espiritual contra mim, não atinge. Não atinge. Então que bom que está aqui na minha mão. Que bom. E que bom que está aqui na minha mão, porque agora eu tenho que orar para esse pessoal que acha que a vida é vinculada a esse tipo de prática religiosa. Eles precisam conhecer o Evangelho de Jesus que está acima de qualquer religião, inclusive o cristianismo. Que bom. Não tem medo. Um pastor conhecido meu, um dia, o irmãozinho da igreja dele chegou e falou assim, pastor, ali na esquina da igreja, fizeram um trabalho de macumba contra o senhor. Aí ele disse assim, sério, irmã? Mas como é que a senhora sabe? Tal, não, chegou informações aqui que era para derrubar o senhor, que é líder da igreja e tal, temos que dobrar as orações. Aí o pastor disse assim, a gente tem que dobrar as orações pela vida. Porque isso aí não nos atinge. Se foi realmente uma obra religiosa contra a gente, isso é problema de quem fez. Isso não nos atinge. Não nos atinge. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora, ir lá, entrar no fight religioso, você só aumenta o ódio e a raiva. Não resolve nada. Não resolve nada. Eu já presenciei vários pastores de púlpito plantando o ódio nas suas igrejas. Eu já participei de igrejas assim. E eu sou totalmente contra qualquer tipo de ensino que tenta plantar o ódio no coração das pessoas. Porque Jesus não plantou o ódio em nenhum momento. Jesus oferece a outra face. Jesus anda mais uma milha. Entrega a capa. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Esse é Jesus. Mas o Jesus religioso, ele é o do discurso de ódio, da raiva, da intolerância. Um último conselho. Mateus 5:9. Vou terminar com esse texto. Mateus 5:9 diz assim, uma das bem-aventuranças de Jesus, um texto lindo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha só que extraordinário, eu vou ler de novo, olha só. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Porque quem promove a paz é chamado de filho de Deus. Quem promove o ódio não é filho de Deus. É filho de outra entidade religiosa aí. Filho de Deus promove a paz. Então, qual que é o último conselho? Que eu e você sejamos agentes da paz. Que possamos ser os pacificadores do nosso ambiente de trabalho. Já pensou nisso? Imagine só o gerente da sua empresa, o presidente da sua empresa, passando por uma dificuldade enorme na sua gestão financeira, política, empresarial. E aí, nessa dificuldade toda, raiva para cá, raiva para lá. E aí ele diz assim, secretária, por favor, chame o fulano de tal lá que frequenta a Nova Vida.
O Frequenta Nova Vida é só para puxar a sardinha aqui, gente. Mas chama o fulano de tal, seja ele quem for. É porque eu sei que ele é o pacificador, ele promove a paz e eu estou precisando de alguém para me ajudar nessa gerência aqui relacional, porque eu não consigo resolver esse problema, eu preciso de um conselheiro. E toda vez que eu falo de paz, conselheiro, eu lembro de Billy Graham, saudoso Billy Graham, que foi o capelão da Casa Branca nos Estados Unidos, o conselheiro do presidente. N questões para resolver no país e no mundo. O presidente dos Estados Unidos tem que lidar com o mundo, né? De repente o telefone do Billy Graham toca. Pastor, você pode vir aqui no Salão Oval? Precisamos conversar. Pacificador. Promove a paz da alma. Você já teve a experiência de conviver com alguém que é pacificador? Vou tentar melhorar a minha pergunta. Você já teve a experiência de estar participando de um bate-boca familiar, de empresa, não importa o lugar, e uma pessoa cheia de paz no coração entrar no ambiente e conseguir acalmar o ambiente só com a presença? Eu já vi essa cena. Extraordinário. Extraordinário. Foi uma senhora. O bate-boca que eu presenciei foi o bate-boca dentro de uma igreja, em uma assembleia administrativa. Essa senhora chegou e na hora que ela pediu a palavra para falar na assembleia, só de ela ter erguido a mão, o pessoal já começou a diminuir o tom da voz. Uma senhora muito simples, que não entendia muito por que eles estavam discutindo tanto. E só pediu ao pastor, presidente da igreja: pastor, posso orar? E aquela oração simples, mas cheia de temor, cheia de paz. Enquanto ela orava, muito se derramava em oração e se derramava em lágrimas. Terminando a oração, os que estavam brigando se abraçaram. Foi uma das cenas mais incríveis que eu vi na minha vida. Pacificadora. Nós somos o povo da paz. E pagamos um preço, às vezes, até com a própria vida, para defender a paz. Não foi assim que Jesus fez e não é assim que devemos ser, como Cristo? Não é assim? Vivemos num país, irmãos, que tem tanta violência, tanta injustiça, que quando a gente fala de paz, parece uma coisa tão absurda, tão distante da nossa realidade. Com facilidade a gente começa a pensar assim: paz é covardia. A gente mistura os conceitos. Covardia não tem nada a ver com paz, e paz não tem nada a ver com covardia. Coragem não tem nada a ver com violência, com brutalidade, nada a ver, nada a ver. Até porque eu acredito que oferecer a outra face é um ato de coragem. Você tem que ser muito corajoso para oferecer outra face. Mas você tem que ser um covarde se você acha que o caminho para resolver os problemas sociais do Brasil é a vingança. Isso para mim é covardia. E eu estou falando baseado na palavra de Deus. Usar a vingança como instrumento de justiça não é justiça. É o aumento da maldade. A gente paga um preço por isso, irmãos. E eu termino de uma maneira bem dura. Bem dura. Se você não está disposto a pagar esse preço, você perde o seu tempo aqui todos os domingos. Você não passa de um religioso. Agora, discípulo de Jesus mesmo, paga o preço pela paz. Paga o preço para amar de verdade. Não perca o seu tempo aqui se você acha que aqui é só para bater cartão no céu. Não perca o seu tempo. Venha para cá para se alimentar e voltar para o campo de batalha chamada mundo. Até porque isso aqui para mim chama um grande pit stop.
usando o termo aí da Fórmula 1. É um grande pit stop, é uma pausa que você dá para se reabastecer e depois voltar para a guerra. E a nossa guerra é com a arma do céu, e a arma do céu chama amor. Amor. Já compartilhei um sonho aqui e vou compartilhar novamente. Até porque está sendo gravada essa mensagem, vai ficar registrado. É um sonho desse pastor. Um dia, num café e comunhão, que a gente sempre faz um aulão para debater um assunto polêmico, conversar com outras pessoas de outras religiões aqui. Qual o problema? Qual a dificuldade? Esse ano, eu preguei num culto de formatura. Alunos que estavam formando em psicologia. 3 cadeiras no altar da igreja. Eu, pastor evangélico, o padre e um líder espírita. Preguei, eles também deram a palavra deles, pregaram, ok? E no final, ambos me procuraram. Ambos. Ei, pastor Adrian, tudo bom? Muito prazer te conhecer e tal. Que palavra bacana e tal. Você tem um cartão? Falei, nossa, eu nem sabia que o pastor tinha que ter cartão. Mas vamos lá, né? Não tenho cartão. Eu tenho WhatsApp, serve? Tem cartão porque a gente sempre faz culto aqui, a sua palavra foi tão boa e tal, você não ofendeu a gente, você não falou mal da gente, você somou com a gente. Eu não deixei uma porta aberta, eu deixei uma parede aberta. E é lá que eu quero estar, para mostrar o Evangelho de Jesus. Os irmãos estão entendendo? E eu preguei a palavra, gente. Vocês tinham que estar lá para ver. Abri a Bíblia e mandei ver. Citando Jesus e tal, nananã. E todo mundo balançando a cabeça assim. Me entreguei ali. Naqueles minutos que me deram para falar. Feliz da vida. Feliz da vida. Mas eu não gastei o meu tempo falando mal de outras religiões. Eu investi o meu tempo falando do Evangelho de Jesus. Vamos aprender com Jesus a conversar com os samaritanos da vida? E aí, quem sabe nessa conversa, esses samaritanos não percebam que a gente tem algo especial que vai além de qualquer denominação religiosa. Quem sabe? Essa para mim é a estratégia mais preciosa de evangelismo que existe. A nossa vida. A nossa vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Com seus olhos fechados. E por que a gente fecha os olhos para orar? Eu aprendi isso com um senhor de idade muito sábio. Ele dizia assim: Adrian, a gente fecha os olhos para orar, porque quando a gente fecha os olhos, a gente abre mais o coração, a gente enxerga mais o nosso coração e a nossa alma. E com os nossos olhos fechados, eu queria orar a Deus agora, representando todos nós que estamos aqui. Eu queria ser o porta-voz de vocês. E enquanto eu estiver orando, crendo que o seu coração está aberto, peça para Deus tirar do seu coração qualquer tipo de preconceito que possa existir dentro do seu coração sobre essas religiões que existem à nossa volta. Se você foi atingido por uma ação preconceituosa, peça para Deus tirar essa mágoa do seu coração, essa tristeza. Hoje, Jesus trouxe essa palavra para nós para dizer: olha, vamos viver o amor, e o amor cura tudo. O amor tudo pode. E é por isso que eu quero orar com vocês agora. Vamos falar com Deus. Pai, diante do Senhor estamos, reconhecendo a Tua grandeza e a Tua soberania. Diante do Senhor estamos sabendo, Pai Santo, que a nossa denominação religiosa está abaixo do Seu Evangelho. Porque o Evangelho do Senhor está acima de tudo e de todos. E é esse Evangelho, Pai, que nós tentamos pregar aqui, ensinar aqui e viver aqui. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos visite nessa hora de uma maneira especial, tirando de nós todo o preconceito, tirando de nós toda a mágoa causada por uma ação preconceituosa. Espírito Santo de Deus, nos visite agora,
ministrando no nosso coração o Teu amor, o amor que tudo pode. Nos ensine, Pai, a dialogar com os diferentes. Tire de nós o medo daqueles que são diferentes de nós. Tire de nós isso. Queremos viver o Teu amor, queremos passar por Samaria, porque é necessário passar por Samaria para acabar de uma vez por todas com a intolerância religiosa no nosso país. Que esse povo aqui da Nova Vida e esses queridos que nos visitam hoje à noite possam sair daqui como ministros de combate contra a intolerância, que vão usar como arma o amor, o diálogo e a sua convicção de fé em Cristo Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque podemos estar reunidos aqui sem nenhum impedimento. Nos ensine a amar, amar de verdade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.